Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Pod Psique, um podcast que fala sobre psicanálise de forma descomplicada. Vem comigo! Eu sou Gisele Miranda, sou psicanalista e apresentadora desse podcast, onde a psicanálise sai do divã e entra na sua rotina. O tema de hoje é uma pergunta: o que é a psicanálise? E para falar sobre esse assunto e mergulhar nessas profundezas, nós temos aqui um convidado super especial, Guilherme Esteves, que é psicólogo. Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, agradeço muito o convite. Meu nome é Guilherme Esteves, sou responsável técnico da Clínica Integrada de Psicologia, Psicopedagogia e Fonoaudiologia, localizado no Gutierrez. Formei pela PUC em 2013, na área de Psicologia Clínica, e tenho atendido desde então pela abordagem da psicanálise lacaniana. Guilherme, uma vez eu fui dar uma palestra em uma empresa e o tema era Janeiro Branco. Então eu falei da importância de cuidarmos melhor da nossa saúde mental, o quanto que isso interfere nos nossos relacionamentos, no desempenho do nosso trabalho. E no final dessa apresentação, um colaborador me procurou e me fez uma pergunta que me chamou muito a atenção. Ele disse assim: Gisele, eu sei mais ou menos o que faz um psicólogo, conheço médico psiquiatra, mas eu não sei o que é a psicanálise, não sei o que faz um psicanalista. A partir daí eu percebi a importância de falar sobre isso, de explicar o que é a psicanálise. E eu queria, Guilherme, que você trouxesse uma explicação de forma clara para que o nosso ouvinte entenda o que de fato é a psicanálise. A psicanálise é uma abordagem terapêutica que acaba por buscar entender e compreender o funcionamento da mente humana, a partir focando nos aspectos inconscientes. O que seria esse inconsciente? Seria aquilo que a gente aprende dos conceitos, aprende da vida na fase mais infantil, entre 0 a 6 anos de idade, e como que a gente acaba por repetir padrões, comportamentos, sentimentos, sensações ao longo da nossa vida. Então, Freud, ele descobriu que tem muitas marcas que estão registradas na história da nossa vida, que o pessoal geralmente chama de trauma, né? Que acaba por, no dia a dia, ainda fazer a gente repetir padrões, adoecer a partir disso. Enfim, basicamente isso. Fala para a gente um pouquinho sobre o contexto histórico, como começou a psicanálise. Freud formou em medicina, ele era médico, né? E no final do século XIX, ele trabalhou muito com pacientes que possuíam diversos sintomas que não tinham uma causa orgânica muito bem definida. Ele estudou muito junto ao Joseph Breuer e ao Charcot. O Breuer, ele trabalhava muito com método hipnótico. O Freud começou a utilizar isso no início aí da sua carreira e começou, o que ele percebeu? Quando era realizada a hipnose, esses sintomas, esse paciente era levado aí a tentar buscar qual o sentido, qual a causa aí do seu transtorno, da sua doença, e relatava esses fatos, de onde da origem disso, muito relacionado à infância delas, e a partir disso os sintomas davam uma aliviada durante algum tempo. Mas acabava que depois de algum período elas retomavam. Dessa forma, Freud ele teorizou, começou a entender que se aquilo que era dito nesse momento de hipnose fosse tomado pela consciência aí do seu paciente, esse sintoma seria curado, esse sintoma sumiria completamente. Teve um caso muito interessante da sua paciente de codinome Ana O, de que ela, ao ser questionada sobre esse sintoma, qual seria a origem, de uma forma mais consciente, ela pediu Freud para se calar e que deixasse ela dizer aquilo que ela sabia sobre esse sintoma. E aí ela constrói muito uma questão de chamar isso como se fosse uma limpeza de chaminé, e também começou a denominar isso como a talking cure, que seria uma cura aí pela fala. A partir disso, começa a desenvolver seus pensamentos, as suas terminologias, começa a construir qual que seria a sua teoria aí do inconsciente, e a partir disso desenvolve aí o seu trabalho. A psicanálise, ela não se resume a Freud, né? Ela passou aí por evoluções com diversas ramificações. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Ei, uma pausa rapidinha aqui no nosso bate-papo
para te dar um recado super importante. Se você é profissional da saúde mental e está buscando um espaço para atender seus pacientes de forma acolhedora, você precisa conhecer a Clínica Esteves. Um ambiente confortável, com salas bem equipadas e uma localização privilegiada. E não é só isso. Se você acabou de se formar e está se sentindo inseguro nos primeiros atendimentos, aqui também oferecemos supervisão clínica para te guiar nesse começo de jornada. Agora, se você que está aqui nos ouvindo não é profissional da área, mas entende a importância de cuidar das emoções, a Clínica Esteves conta com profissionais capacitados, prontos para te ajudar a enfrentar suas dificuldades emocionais. Quer saber mais? É só entrar em contato pelo número 319-9089-8837 ou pelo Instagram, @clinica.esteves.bh. Agora, bora voltar no nosso bate-papo. Freud, ao construir a sua teoria, acaba tendo diversos adeptos. Alguns autores passam a pegar uma parte, dar um enfoque maior numa parte da teoria dele e acabar aí ramificando um pouco essa psicanálise. Por exemplo, Jung. Jung, ele acaba se distanciando de Freud durante esse processo de construção da psicanálise e construindo mais, indo mais para uma teoria dos arquétipos, uma questão, uma construção mais social, por assim dizer. Vou falar então de Lacan. Lacan aí, né, meu favorito. ele toma para si uma certa responsabilidade de retomar a Freud. Por quê? A psicanálise, ela foi tomando tantos caminhos que ela perdeu a essência de alguma forma. Então, Lacan, ele vai reler Freud, ele vai voltar a Freud, e o que ele vai introduzir de muito interessante? Ele vai introduzir a questão da linguística, que estava sendo construída, sendo estruturada naquela época, e ele pega Freud e tenta traduzir a obra de Freud nesse sentido, a partir do olhar da linguística. Então ele vai construir, por exemplo, que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem, ele vai pegando tudo aquilo que Freud vai trazendo e vai construindo aí a sua própria teoria a partir do Freud mesmo. Temos diversos outros autores, como Melanie Klein, Winnicott. Guilherme, Freud desenvolveu aí muitos conceitos fundamentais para a psicanálise, né? E esses conceitos formam a base da teoria psicanalítica. Explica para a gente aí quais são os principais conceitos. Um conceito muito bem divulgado, acredito que nossos ouvintes aí já saibam, é sobre o funcionamento do aparelho psíquico. Freud, por exemplo, ele organiza o aparelho psíquico a partir das instâncias do id, que seriam os desejos, o superego, que seria essa questão mais moral, de como a cobrança, a culpa, de como que o sujeito se localiza, e o ego seria nessa função de mediar os conflitos entre esses desejos do id e essa cobrança do superego. Isso, na clínica, ela é extremamente importante, como que é que o sujeito vai se localizar, como que ele tá, qual que é o arranjo que ele faz nesse sentido, como que ele maneja aí essa situação. No dia a dia, deixa eu ver. Id, muito relacionado aos desejos. Ok, um desejo de uma compulsão alimentar, por exemplo, tem algo aí de um desejo, de uma voracidade muito grande. Um superego, uma ressaca moral, é algo assim extremamente importante de como que esse superego dessa pessoa, o quanto que essa instância de cobrança social, dessa cobrança familiar, moral mesmo, como é que ela vai se organizar. A associação livre, e até como uma regra fundamental da psicanálise, ela permite que o quê? Que o inconsciente ele venha à tona, sem mesmo que o sujeito perceba isso. Por exemplo, em atos falhos, quando o sujeito, de alguma forma, permite que uma palavra escape que não faz um certo sentido, uma certa concordância com aquilo que ela tem falado, sabe? Nesse sentido, tem algo que escapa desse inconsciente, disso daí que está reprimido. No dia a dia, um ato falho, um exemplo de ato falho, por exemplo, seria ao falar com sua namorada, chamá-la de mãe, ou errar o nome de uma pessoa. E um outro conceito também muito importante na psicanálise, que também transita aí a partir dessa relação de inconsciente, é a transferência. O que seria a transferência? É essa projeção na figura e repetição aí na figura do analista
de uma relação inconsciente, de como que ele se relacionava com os pais, com as mães, qual a expectativa que ele cria a partir desse lugar e como que ele se posiciona nesse lugar. E isso é extremamente importante na análise para a condução aí do tratamento. E no dia a dia, claro, o exemplo disso é como que, por exemplo, num emprego, nessa figura de autoridade, você acaba lidando com ela, tanto na sua expectativa que você cria, quanto na sua ação de alguma forma, uma repetição da mesma forma que você lida com seu pai ou com a figura materna, que é essa referência construída do que seria a figura de autoridade. E só para encerrar aqui, um pouquinho dos mecanismos de defesa. Freud ele identifica diversos mecanismos de defesa no aparelho psíquico humano, que seria, por exemplo, o conceito de projeção, repressão, negação e até mesmo regressão, e alguns outros, que é em todo momento de como o sujeito lida com a dor, como o sujeito vai lidar aí com essa falta. Quanto mais próximo a gente, na análise, a gente está aí de uma causa desse sintoma, de uma origem desse sintoma, mais mecanismos de defesa, de uma forma intuitiva, o sujeito vai acabar tendo, vai acabar vivenciando isso, para não se haver com aquilo que lhe causa tanta dor. É uma forma do mecanismo psíquico reduzir aí qualquer nível de tensão. Um ponto muito importante para a gente poder abordar aqui é o aparelho psíquico. O nosso cérebro ele é feito para duas coisas: evitar o desprazer e obter prazer. Dentre elas, o sujeito, de uma forma geral, ele busca o quê? Evitar o desprazer. Dessa forma que o nosso cérebro acaba, nosso aparelho psíquico nesse sentido, acaba por estabelecer diversos mecanismos de defesa para nos proteger daquilo que é novo, para nos proteger daquilo que nos causa dor ou insegurança de alguma forma. Guilherme, qual a diferença da psicanálise para as outras abordagens terapêuticas? As outras abordagens, elas trabalham muito a partir de um alívio dos sintomas, de uma forma um pouco mais direta e um pouco mais diretiva. Como, por exemplo, o TCC, ele vai propor uma certa funcionalidade do sujeito. Como que eu faço esse sujeito se tornar um pouco mais funcional? É a partir daí, estabelecendo, por exemplo, metas, coisas muito mais conscientes, um certo nível de vigilância, e na psicanálise não. O que a gente quer entender mais é de onde que forma isso nesse sujeito. Ao que esse sintoma vem tanto representar para esse sujeito, como a responder como uma certa defesa do sujeito para se organizar frente a algum evento aí traumático, uma marca inicial dele. Muito bom, Guilherme. E o que esperar de uma sessão de psicanálise? Como é esse processo terapêutico? Olha, eu vou aproveitar essa pergunta para falar um pouquinho sobre como também funciona aí o primeiro atendimento, sabe? Muitas pessoas perguntam, geram uma certa insegurança e acreditam, por exemplo, que a psicanálise é um profissional que está ali de uma forma extremamente silenciosa, só permitindo que o sujeito fale sozinho. Essa concepção, principalmente lacaniana da psicanálise, é muito mais discursiva, sabe? Nesse primeiro atendimento, o paciente muitas vezes vem sem entender um pouco o que esperar disso. Esse primeiro encontro é bastante exploratório, entender um pouco de como que esse sujeito funciona. Olha, geralmente eu começo com uma pergunta assim: qual é o seu nome e seu bairro? De forma mais leve possível, para que eu possa entender tanto o que faz esse sujeito vir aqui até o meu consultório, como se ele já passou por algum processo de terapia ou de análise, como é que foi essa experiência. E basicamente isso, assim, é um bate-papo mesmo. Bom, o sintoma para psicanálise ele é visto de uma forma bem diferente, assim, das outras abordagens. O sintoma, na verdade, ela é a solução que o sujeito criou para poder lidar aí com o evento traumático, com a vida de uma certa forma. O sintoma, na verdade, é aquilo que essa pessoa criou com as ferramentas que ela tinha, e aí dessa infância, principalmente, de qual repertório que ela possui, e, enfim, acaba que também os sintomas eles se amarram, eles se entrelaçam. Muitas vezes, quando o seu paciente ele acaba por se desvincular de um sintoma, ele pode gerar um outro sintoma ou
de alguma forma, aumentar a intensidade de alguma outra coisa aí do funcionamento dele. Então, é algo que a gente sempre está atento no nosso processo de análise. E é até muito importante também a gente poder desconstruir que a psicanálise, a gente está aqui para falar do passado, do passado, do passado. Na verdade, é exatamente o contrário. O nosso objetivo é reconhecer qual o padrão que esse sujeito, de alguma forma, sem consciência, está repetindo, sem perceber, e para que vem esse padrão, de onde que surge isso. Então, esses momentos da gente poder falar do passado de alguma forma, é muito mais de uma forma retroativa, poder identificar de onde que surgiu, como que o sujeito opera a partir disso. E um outro ponto também que as pessoas geralmente têm um certo preconceito de achar que a psicanálise é culpabilizar o pai ou a mãe pelos transtornos, pelos desencontros aí, pelos sintomas, pela forma que essa pessoa se organiza. Mas é exatamente o contrário. É poder verificar e construir com esse sujeito essa identificação das suas escolhas, a partir daquilo que é dado a ele, a partir da realidade do seu contexto, tanto social quanto familiar, essas ferramentas de que esse sujeito acaba escolhendo as melhores ferramentas que ele deu conta num certo período da vida e que acaba por repetir isso, em algum momento isso para de funcionar ou funciona de uma forma um pouco cara. Muito boa a sua resposta, Guilherme. E essa é uma queixa muito comum que a gente recebe no consultório, né? Pessoas com um certo nível de adoecimento mental e físico, por conta, muitas vezes, de padrões que elas estão repetindo em suas vidas e elas não sabem o porquê fazem isso e como sair disso. E a análise, a terapia são excelentes ferramentas para nos ajudar a lidar de forma saudável com esses desconfortos emocionais. A nossa conversa está muito boa, mas estamos chegando ao fim do nosso episódio. Guilherme, foi muito bom ter você com a gente e eu já estou na expectativa do próximo tema. Ô, Gisele, agradeço muito o convite por estar aqui. Eu achei muito interessante, essas perguntas muito boas. E estou bem ansioso aí para o nosso próximo encontro. O que será que vamos produzir? Se você curtiu esse bate-papo falando sobre psicanálise de forma descomplicada, com uma linguagem mais acessível, nos siga lá no @pod.psique. E até o próximo mergulho nas águas nem sempre tão calmas da mente humana.